Que participam hoje da estreia do canal Jovem Pan News, nós tivemos a presença virtual no Jornal da Manhã do presidente da República, Jair Bolsonaro. A princípio, ele fez uma saudação ao novo canal de notícias. Vamos ouvir. Uma data marcante para vocês e para o Brasil. E nós carecemos, sim, de uma imprensa isenta. Liberdade de imprensa acima de tudo. Obviamente, com responsabilidade. Acompanho muito o programa Pingo nos Is, que é conduzido ali pelo Augusto Nunes, e vejo em vocês uma reserva muito grande do que é a verdadeira imprensa no nosso país. Já fui criticado por vocês, mas todas as vezes de forma justa, e eu procurei corrigir. Esse é o papel da imprensa. É isto que nós carecemos no Brasil. Tá aí a fala do presidente da República, hoje Jair Bolsonaro, entrevistado no Jornal da Manhã, e toda a programação da Jovem Pan absolutamente recheada de boas entrevistas. O governador de São Paulo também concedeu entrevista ao Jornal da Manhã hoje pela manhã, outros políticos, enfim, aqui na Jovem Pan, 24 horas por dia, de muito conteúdo para todos vocês que nos acompanham agora justamente na televisão. Nós fazemos aqui o convite para que todos fiquem conosco, no caso do 3 em 1, até às 6 horas da tarde. Em seguida tem Pingos nos Is, Jornal da Jovem Pan, Headline News, enfim, toda a programação absolutamente especial feita justamente para você que quer uma outra opção, uma outra oportunidade de fonte de conteúdo, fonte de informação, e essa opção chama-se Jovem Pan News. Então, mais uma vez, a gente faz aqui o convite para vocês. Sintonizem na Sky, na Claro, na Vivo, você que tem parabólica, estamos juntos. Muito bem, agora nós voltamos para todo o Brasil, são 5 horas e 28 minutos. Voltamos também para a nossa rede de rádios, afinal de contas tem muita gente nos ouvindo e nos acompanhando também. E olha, eu estava comentando justamente agora sobre as entrevistas que foram concedidas no Jornal da Manhã hoje, e o presidente Jair Bolsonaro falou também sobre um outro assunto hoje no jornal. Vamos ouvir mais um trecho dessa entrevista. Alguns acham que a culpa é minha. Eu posso intervir na Petrobras? Eu vou responder processo. O presidente da Petrobras vai acabar sendo preso. É uma estatal que, com todo respeito, só me dá dor de cabeça. Nós vamos partir uma maneira de nós quebrarmos mais monopólio. Tá? Quem sabe até botar no radar da privatização. É isso que nós queremos. Não adianta, outro dia chegou um assessor para mim e falou: olha, a Petrobras acabou de bater recorde na exploração de barril por dia, 3 milhões e pouco de barril por dia. Então eu falei, e qual a consequência disso? Que o povo vai pensar, nós somos autossuficientes? Somos. Mas dados a leis do passado, a vinculação do preço do combustível, levando-se em conta o barril Brent lá fora e o dólar aqui dentro, o reajuste é automático. É uma empresa que hoje em dia está prestando serviço para acionistas, mais ninguém. Tá aí a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu quero saber do Constantino se essa Petrobras só dá dor de cabeça mesmo para o governo, Constar. Paulo, o grande problema da empresa estatal em si, do Estado ser um empresário, é o mecanismo de incentivos, é a politização. Eu escrevi um livro sobre isso, Privatize Já, onde eu rebato ali 7 mitos, da privatização, e um deles é exatamente esse. Tem muita gente que, por, às vezes, desconhecimento sobre economia, sobre livre mercado, acha que o Estado vai proteger os interesses da nação ou dos pobres, enquanto que o empresário vai ser um sujeito ganancioso que só vai pensar em lucro no curto prazo. Ora, é o contrário. O Estado é gerido por poder executivo, legislativo, por senadores, por governadores, por presidentes. Esses precisam ser reeleitos. Então, eles têm um horizonte míope. Eles sofrem mais pressão de curto prazo, enquanto que o empresário é dono do ativo e, para maximizar o valor desse ativo, ele tem que ter o foco lá na frente. O Elon Musk, a Tesla já vale $1 trilhão. O Elon Musk tem a sua fortuna pessoal avaliada em $300 bilhões. E o que está fazendo o Elon Musk? Tentando levar as pessoas para Marte. Ele está focando lá no longo prazo. É dele aquele troço. Então, você explora de maneira racional os ativos se você for o dono.
se você tiver esse interesse, esse mecanismo de interesse alinhado, o governo, sendo dono de uma estatal ou tendo o golden share, tendo o controle majoritário, né, ele vai sofrer pressão de todos os lados, pressão política, de caminhoneiro, de grupos de interesse, de artistas que sentem muita falta da Petrobras irrigando seus cofres, né, e por aí vai. Então, a privatização é o único caminho, sim, para livrar o governo dessa pressão. O presidente está certo nisso e vai na direção correta, porque quando a gente olha para o lado e vê a Argentina, que o Piperno acha que não existe mais, o Peru, agora sob o comando também de um marxista, né? A gente vê eles indo à contramão, querendo estatizar, nacionalizar as empresas. Isso é o caminho da desgraça. Então, o Brasil não tem nada que ter a Petrobras. Nos Estados Unidos não tem Petro USA, e não é por isso que a questão do petróleo é pior nos Estados Unidos. Bruna, como é que você vê essa política de privatização na Petrobras? O Constantino acabou de falar, né? Não é por isso que é pior, ao contrário, é muito melhor, né? Como eu já disse aqui anteriormente nesse programa, caso o governo conseguisse avançar ao máximo essa discussão sobre a privatização da Petrobras, estaria se protegendo o Brasil de uma nova possível onda de assalto ao erário via Petrobras, de uma nova maneira de você instrumentalizar aquilo que pertence à esfera econômica para corresponder a interesses políticos, e especialmente projetos de poder, que foi o que aconteceu com o Petrolão, enquanto o PT esteve no poder. Então, esse é um jogo muito perigoso. Isso que é o que o Constantino acabou de falar. Você tem essas esferas da economia e da política, elas são distintas. Evidentemente, a política é aquela que se ocupa do bem comum. Não tem como você resolver assuntos de justiça, por exemplo, por meio da economia. Agora, a partir do momento que a política se apropria da economia para ampliar o seu poder, aí a gente entra num jogo perigoso. Quando as pessoas esquecem o que é política fascista. O que é modelo fascista? O modelo fascista é justamente um Estado autoritário que se vincula a grandes atores econômicos para, por meio dessa aliança com monopolistas, eles alcançarem o máximo possível de controle sobre toda uma sociedade. Então, esse modelo é sempre muito perigoso, tá? E, nesse sentido, avançar, assim, com muito bons olhos eu recebo essa expressão, assim, um pouco mais simplificada do presidente. A Petrobras me dá dor de cabeça. Eu fico feliz de ouvir isso, porque se ele dissesse que a Petrobras era maravilhosa para ela, eu poderia desconfiar que ele tivesse a intenção ali de fazer o mesmo uso que fez Lula, Dilma, etc. Usar como fonte de financiamento de um projeto de poder. Felizmente, Bolsonaro quer se livrar, entre muitas aspas, aí, do peso que essas pressões associadas à Petrobras trazem para a esfera política. Agora, Serrão, o presidente da República também disse nessa entrevista que a Petrobras, do jeito que está hoje, só presta serviço a seus acionistas. Você concorda com essa afirmação? Em certa parte, sim, até porque o acionista majoritário é a União Federal. É ela quem recebe a maior parte dos dividendos que a Petrobras paga, de maneira artificial ou não. Mas, nesse ponto, ela se dá bem. Agora, qual é o ponto que a gente tem que discutir de verdade? Não dá para ter empresa estatal, não dá para a gente seguir nesse modelo capimunista, em que a empresa estatal, além de não beneficiar o seu interessado final, que é o público brasileiro, o cidadão brasileiro, ela também consegue fazer falcatruas. O que nós assistimos no Petrolão é o padrão. É o quê? É a empresa estatal com um governo corrupto que se juntou a empresários e banqueiros corruptos, a políticos inescrupulosos, para utilizar essa máquina estatal, essa empresa de economia mista, com conexões internacionais, para promover a maior roubalheira do mundo. O caso é tão sério que a Petrobras chegou a quase ser processada nos Estados Unidos, fechou um acordo e indenizou os investidores de lá. Só que agora vem uma nova proposta de processo contra a Petrobras na Holanda. Por que acontece isso? Porque lá na Holanda fica uma das subsidiárias da Petrobras que se tem aí a desconfiança de ter sido uma agente
que atuou de maneira terrível no Petrolão. Chama-se Petrobras Netherlands, que é o quê? A herdeira de uma outra empresa chamada Pífico, Petrobras International Financial Company, que sofreu uma queima de arquivo no governo do PT para que as falcatruas fossem escondidas. Não foram e agora, se houver esse processo internacional lá na Holanda, tudo de mais podre ainda pode vir à tona. Então, a Petrobras tem que tomar vergonha, tem que indenizar o investidor brasileiro que ainda não foi ressarcido pelos prejuízos que levou e essa empresa tem que ser privatizada. Mas depois que for quebrado o monopólio dela, depois que começar a haver concorrência no Brasil, depois que for definida qual é a vocação dessa empresa. Também não vale fazer maldade com ela. Piperno, essa privatização acontece ainda no governo Bolsonaro? Não existe nenhum ator de mercado que consiga apostar nisso. Aliás, eu li vários nesses últimos dias, até porque Bolsonaro tem aí pouco mais de 400 dias de governo, caso não se reeleja. Então, é claro que também ele trabalha muito com esse tema nesses últimos dias, porque ele precisa desviar o foco de outras coisas. Porque quando ele diz que a Petrobras dá muito trabalho para ele, a verdade é o seguinte, né? O governo não tem trabalhado muito, então é claro que dá trabalho. E dá também bons dividendos, como no segundo trimestre desse ano, quando a Petrobras lucrou, aliás, 41 bilhões de reais. Agora, é importante que se diga duas coisas. Primeiro, a Petrobras ela não tem há muito tempo, por exemplo, o monopólio da extração de petróleo, que é o monopólio da produção de petróleo no Brasil. Até o White Batista tinha uma empresa de petróleo. E a gente conhece várias empresas estrangeiras que hoje já atuam nisso, já trabalham nisso, claro que com atividade, claro que com níveis aí de produção muito pequenos. Há empresas aí, enfim, produzindo 10, 15, 20 mil barris de... A segunda coisa é que o governo também tem sido inepto na questão do leilão dos novos campos de petróleo. Por exemplo, tentou, inclusive, outro dia, leiloar lá em Fernando de Noronha. Deu uma confusão danada, até porque também é uma região, enfim, protegida por uma série de regras ambientais e isso não foi muito bem sucedido. Então, o governo precisa trabalhar direito em alguma coisa. E nessa questão do petróleo, ele não foge à regra, ele trabalha mal.